Olá pessoal, vamos continuar estudando equação do segundo grau. Essa é a nossa aula de número 2, onde a gente vai tratar de equação completa e incompleta. E assim pessoal, no final da nossa aula, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso trabalho. Essa etapa é muito importante para ajudar o trabalho do professor. Pegue seu material de estudo, pegue seu caderno de anotação e vem para mais uma aula comigo. A equação ax² mais bx mais c igual a zero, sendo a diferente de zero, é chamada equação completa quando b é diferente de zero e c também é diferente de zero. Olha só, as equações do segundo grau completa são todas aquelas onde o coeficiente b e o coeficiente c têm um valor numérico pertencente ao conjunto dos números reais, sendo que esse valor numérico tem que ser diferente de zero. Olha só alguns exemplos. O nosso exemplo A, nós temos 9x elevado ao quadrado mais 5x mais 4, que é igual a zero. O nosso coeficiente A é aquele valor numérico que acompanha a variável elevada ao quadrado, que nesse caso é 9. Já o nosso coeficiente B é aquele que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado, que nesse caso aqui é o 5. E o coeficiente C é aquele termo independente, que não tem a companhia da variável, que nessa equação é igual a 4. Já no nosso exemplo B, nós temos menos 2y elevado ao quadrado, que é o nosso coeficiente A, igual a menos 2. O coeficiente B é igual a 6. E o coeficiente C, que é o termo independente, que é igual ao menos 3. Note que nesses exemplos, nós temos equações do segundo grau, onde o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C tem valor numérico pertencente ao conjunto dos números reais, mas sendo diferente de zero. Quando isso acontece, a gente classifica essas equações como equações completas. Vamos descer aqui um pouquinho e vamos tratar das equações incompletas. Já as equações incompletas, quando b é igual a zero, ou c é igual a zero, ou ambos são nulos. Olha só, pessoal. As equações incompletas, ou o coeficiente b é igual a zero, ou o coeficiente c. Ou vai ter casos que tanto o coeficiente b, como também o coeficiente c, vão ser igual a zero. Vamos olhar aqui alguns exemplos. No nosso exemplo A, nós temos 6x elevado ao quadrado mais 4x sendo igual a zero. Observe que o nosso coeficiente A é igual a 6. O coeficiente B é igual a 4 e o coeficiente C, que é o termo independente da equação, ele não aparece. Isso significa que o C é igual a zero. Observe que nessa equação nós temos coeficiente A, coeficiente B, sendo números reais diferentes de zero, mas o coeficiente C é igual a zero. Isso caracteriza uma equação do segundo grau e completa. No exemplo B, nós temos menos 3x elevado ao quadrado, menos 4 sendo igual a zero. O nosso coeficiente A é igual a menos 3. O coeficiente B, que é o termo, é o valor numérico que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado, ele não aparece. Então, isso significa que B é igual a zero. E o nosso coeficiente C, que é o termo independente, é igual a menos 4. Observe que nós temos aqui o coeficiente B sendo igual a zero, e isso caracteriza uma equação incompleta. No exemplo C, nós temos 4x elevado ao quadrado, que é igual a zero. Nós temos aqui o coeficiente A sendo igual a 4, o coeficiente B, que é o termo que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado, ele não aparece, então b é igual a zero, e o coeficiente C, que é o termo independente da equação, ele também não aparece. Então, ele também é igual a zero.
Observe que no exemplo A, o coeficiente C é igual a zero. No exemplo B, o coeficiente B é igual a zero. Já no exemplo C, tanto o coeficiente B como também o coeficiente C são iguais a zero. Com isso, a equação A, a equação B e também a equação C são chamadas de equação incompleta. Agora que já sabemos identificar as equações completas e as equações incompletas, vamos descer um pouquinho e vamos fazer alguns exercícios para fixar melhor o nosso conhecimento. Vem aqui comigo. Olha só o que diz o nosso exercício. Classifique as equações do segundo grau em completa ou incompleta. No exercício A nós temos menos 8x elevado ao quadrado, então nosso coeficiente A é igual a menos 8, mais 5x, então nosso coeficiente B é igual a 5, e o coeficiente C, que é o termo independente, ele não aparece na equação, então C é igual a zero. Com isso, essa equação do item A é uma equação incompleta. Já no exemplo B, nós temos x elevado ao quadrado, então o nosso coeficiente A é igual a 1, porque a gente subentende que aqui nós temos o valor numérico igual a 1. O nosso coeficiente B, que é aquele que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado, ele não aparece na equação, então B vai ser igual a zero. E o coeficiente C, nós temos ali, que é o termo independente, que é igual a 4. Observe que nós temos o coeficiente B sendo igual a zero, e isso caracteriza uma equação incompleta. Já no nosso exemplo C, nós temos 9x elevado ao quadrado, então o coeficiente A é igual a 9. O coeficiente B é igual a menos 6. E o termo independente, que é o coeficiente C, é igual a 1. Observe que nessa equação nós temos o coeficiente A, o coeficiente B e também o coeficiente C, todos sendo diferentes de zero. Com isso, a equação do item C é uma equação completa. Já no nosso exemplo D, nós temos 25x elevado ao quadrado, que é igual a zero. O nosso coeficiente A é igual a 25. O coeficiente B, que é aquele que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado, ele não aparece, então B é igual a zero. E o coeficiente C, que é o termo independente da equação, ele também não aparece. Logo, C também é igual a zero. Como B e C são igual a zero, esse item D é uma equação incompleta. Já no item E, nós temos 7 menos x mais x elevado ao quadrado. Ela está um pouquinho bagunçada, mas dá para ver que o nosso coeficiente A é igual a 1. O coeficiente B é o que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado. Nesse caso, B é igual a menos 1. E o coeficiente C é o termo independente, que nesse caso aqui é igual a 7. Como nós temos coeficiente A, coeficiente B e também coeficiente C sendo diferente de zero, esse item é uma equação completa. Já no nosso último exercício, nós temos menos x elevado ao quadrado, então o nosso coeficiente A é igual a menos 1. Nós temos o coeficiente B igual a menos 8. E observe que o termo independente, ele não aparece nessa equação. Então, nosso coeficiente C é igual a zero. Como nós temos ali o coeficiente C sendo igual a zero, essa equação é uma equação incompleta. Beleza, pessoal? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula sobre equações do segundo grau. Eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, tenham entendido. Se você gostou e também entendeu, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Bons estudos e até a próxima!